Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Agência Centene, que é o Centro de Treinamentos e Estágio do Nordeste. Me chamo Júnior Medeiros e estou aqui com você em mais uma aula do nosso curso, que desta oportunidade estamos com um projeto chamado Academia da Indústria. A Academia da Indústria é uma série de cursos voltados para quem deseja trabalhar ou já trabalha em fábricas e indústrias da sua região. Nós estamos aqui no nosso programa da Academia da Indústria, com a aula número 3 do curso PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Você que viu as aulas anteriores, viu que hoje em dia nós estamos, as fábricas, as indústrias, não só no Brasil, mas no mundo, no processo da quarta revolução industrial, da internet das coisas, da automação, do uso de robôs na linha de produção. E, evidentemente, alguém que trabalha com planejamento, a programação e o controle da produção deve estar sempre aberto às novas tecnologias, não só ele, o gestor, o líder, bem como a sua equipe. Daí que nós falamos sobre a importância de você ser um profissional. Nós usamos a nomenclatura do palestrante Daniel Goudry, profissionais rosa, que são aquelas pessoas que estão abertas a aprender, igual a Rosa, que mesmo ao nascer, ou enquanto é jovem, a Rosa está fechadinha, mas quanto mais amadurece, mais ela se abre, mais ela aprende. Assim são os profissionais que precisam estar em tempos de mudança constante, de novas tecnologias para aumento da eficiência da produção como um todo. É preciso ser pessoas, empresas, fábricas que aprendem, que, como a rosa, exalam o perfume ou exalam o desejo de estar adaptados às mudanças e assim permanecer no mercado. O perigo é quando encontramos profissionais repolho, que é aquele que, quando é jovem, no início o repolho é aberto, mas com o tempo ele vai se fechando, ou seja, não aceita mais o novo, não quer se adaptar, nem aceita mudanças nas tecnologias, nem nos processos. A tendência, ele já é um profissional que já tem um ritmo, uma performance, e se estiver no mercado cujos concorrentes não atrapalham essa performance, tudo bem. Mas o que acontece quando chegam os concorrentes, quando chega outras fábricas e vai ficando para trás. Então, esses profissionais repolho, que nós usamos só a ideia, né, a nomenclatura do palestrante Daniel Gondry, é que não tem mais condições de estar atuando em fábricas que estão o tempo todo revendo o seu processo e com eles o planejamento, a programação da produção. Essas pessoas precisam se ajustar à nova, que nós chamamos a quarta revolução industrial. Então, nós vimos que é muito importante quem trabalha com planejamento, programação e controle da produção ter noção de gestão de pessoas. E hoje nós queremos continuar falando sobre isso. Nós usamos esse termo, gestão de pessoas, com foco em resultados. Então, há uma direção, uma liderança que se preocupa em planejar, programar a produção, e isso envolve, como nós falamos nas aulas anteriores, um estudo do procedimento operacional padrão, com seus tempos e movimentos padronizados, e a equipe que vai executar a tarefa, sim, vai contribuir para que as metas sejam alcançadas, e precisa que haja um momento de controle dessa produção, controle da performance, e as ações que serão tomadas mediante esse controle tem que ter muito cuidado, porque enquanto a direção quer resultado, a equipe quer justiça. Então, nós vamos começar a falar sobre essa parte do PDCA, o controle e as ações mediante metas alcançadas, o que fazer, porque os funcionários vão olhar como é a política de avaliação do desempenho daquela empresa. Se as metas forem alcançadas, certamente haverá elogios, pelo menos, ou
reconhecimentos, premiações, quando as metas não são alcançadas, tem que ter, no mínimo, treinamento ou análise para entender por que as metas não estão alcançadas. Às vezes o problema está no método, na maneira, no procedimento padrão. Às vezes está na tecnologia, às vezes é um fator externo. Quando nós estivermos vendo o módulo seguinte, que é a questão do Kaizen, melhoria contínua e as ferramentas da qualidade, nós vamos trabalhar isso, como melhorar a performance mediante digamos que os resultados não estejam acontecendo. Ou até mesmo estamos atingindo a meta, mas ainda no limite, não estamos tendo eficiência. Então, nós vamos precisar do módulo seguinte para ver esse assunto. Hoje, nós queremos focar essa parte de gestão de pessoas. A meta foi alcançada, o grupo, a equipe quer justiça. Se prometeu algo, a empresa tem que cumprir com o prometido, até mesmo em termos de elogios, reconhecimentos, premiações. E se não cumprir a meta, ao fazer o controle da produção, tem que também haver o que nós chamamos de repreensões ou treinamento, ou análise com as ferramentas da qualidade, o que é que está acontecendo, mas faz parte do vocabulário da fábrica e das empresas a questão das demissões, das advertências. Então, hoje nós vamos falar nisso. Aconselhamos um livro muito bom chamado Gerente Minuto. Nesse livro, o autor, ele fala que o melhor minuto que um gestor aplica é aquele que ele investe na sua equipe. Então, nós queremos, nessa aula, focar os princípios tirados desse livro, Gerente Minuto, que você lê esse livro para não só a completação de carga horária do curso, mas para ampliar o seu conhecimento dessa parte do PDCA. Houve, como nós já vimos, a etapa do planejamento, a equipe está executando o procedimento padrão, baseado na ficha técnica, tudo isso nós abordamos, mas aí você vai agora no check, vai no controle, e quais são lá as ações que você vai tomar. Esse livro ele dá muitas dicas de como você manter um feedback adequado para com a sua equipe. Ele usa esse termo gerente minuto, mais uma vez, lembrando que tire 1 minuto, você gestor, líder, para ver como está a sua equipe. 1 minuto, evidentemente que isso é um símbolo, não deve ser só 1 minuto. Você deve investir mais tempo para ser o que ele chama de um gerente minuto, alguém que foca na equipe. Você tem que ter 3 coisas importantes. A primeira, estabelecer o objetivo. 1 minuto, quando você vai ler o livro, é o que eu chamo de a primeira parte do PDCA, que é o planejar as tarefas, com o estudo dos movimentos, com o tempo padrão. Quem vai executar tem que saber o que a empresa pede. Ele fala de objetivo minuto, e até mesmo a pessoa, se precisar dar um feedback, falar isso audivelmente, em 1 minuto ele diz o que é que deve ser feito. O gerente minuto ele deve fazer isso, mesclando com o que nós vimos, é o primeiro item do ciclo PDCA, planejar para que as pessoas executem mediante um POP, um procedimento operacional padrão. Quando você tem um planejamento e as pessoas executam, aí vem o check. No check, as ações vão ser ou de elogios ou de repreensões. É o que nós queremos abordar, pegando a aplicação desse livro Gerente Minuto. Então, leia mais uma vez. No caso do Objetivo Minuto, o que ele fala é o que nós abordamos nas primeiras aulas do planejamento, procedimento operacional padrão, com um tempo padrão para que a eficácia organizacional aconteça e assim você atingir as metas e os objetivos propostos para a produção. Quem vai executar tem que seguir o padrão. Nós já abordamos isso através dos movimentos padronizados e no tempo que é adequado. O que nós queremos agora é, ok, foi planejado, a equipe executou, mas agora vem o cheque, que é o planejamento, programação,
Agora vem um controle da produção. O que fazer? Bem, antes de mais nada, antes de fazer o controle, lembre-se, esse estabelecimento do objetivo minuto, segundo o autor do livro Gerente Minuto, é o primeiro segredo e o alicerce de um bom gerente, de um bom gestor, de um bom líder. Nós achamos que isso, para alguém que está na liderança, na produção, é fundamental. O gerente minuto sempre deixa claro quais são as responsabilidades, quais são as atividades, quais são os procedimentos operacionais padrão, com movimentos e técnicos padronizados, em outras palavras, o que precisa ser feito naquele dia, num determinado turno de trabalho ou numa hora, e como será o check, como será medido o desempenho da equipe. O gerente minuto, ele certifica-se de que todos sabem o que é um funcionário padrão, o funcionário que vai merecer um elogio ou um reconhecimento ou uma premiação. Em outras palavras, os padrões de desempenho ficam claros e espera que todo funcionário execute de acordo com o que é planejado. Quando se executa o que é planejado, metas alcançadas, tem que comemorar. Comemorar, às vezes, de acordo com o livro Gerente Minuto, o funcionário novato, de hora em hora você tem que passar por lá, flagrá-lo fazendo certo, atingindo a meta e elogiá-lo. Isso é um dos itens que deve ser feito. Mas no final do mês, tem que ter alguma política de RH, de avaliação do desempenho, para ou reconhecer os funcionários que foram não só eficazes, mas eficientes, e, quem sabe, dar prêmios para o funcionário, para a equipe. Isso é fundamental na produção. No mínimo, elogio. O autor chama elogio minuto. Uma vez estabelecidos os objetivos minuto, o líder deve manter estreito contato com o seu liderado. Observar de perto as atividades, se está executando o que foi planejado, manter um registro detalhado da performance do liderado. E aqui, veja essa frase: o líder deve ajudar o seu liderado a alcançar o seu pleno potencial profissional. E para isso, uma das técnicas que pode ser utilizada é flagrar alguém fazendo as coisas certas e logo depois usar a prática do elogio minuto. Tirado do livro, então, Gerente Minuto, como você deve fazer isso aqui? O que ele chama de elogio minuto, que produz resultados. Olha as dicas. Para o elogio minuto ser eficaz, é preciso que o líder diz à pessoa, com antecedência, que vai informá-la sobre a sua performance e desempenho. Ao fazer o que foi estabelecido e flagrar a pessoa fazendo o correto, principalmente o funcionário novato, elogia-se imediatamente. Diz essa pessoa que ela fez de certo e de modo específico, para que ela permaneça com o padrão. Diz o quanto você ficou satisfeito e como isso é importante para o trabalho em equipe e para a empresa. Faça uma pausa para permitir que a pessoa sinta o peso do elogio. Encoraje-a a continuar procedendo assim. E, se for possível, dá um aperto de mão ou um toque no ombro, de modo a deixar claro que você apoia o progresso desta pessoa na empresa. Isso funciona. Do mesmo modo, quando o resultado não é alcançado, você tem que ter uma política de analisar o que houve. Às vezes, se for, nós chamamos assim, falta de competência. Na competência é a falta de habilidades técnicas ou comportamentais. São as famosas hard skills e soft skills. Se for uma falta de competência técnica, vamos treinar. Mas se for comportamental, aí tem que ter a repreensão, a advertência, e aí existe o desligamento. Muitas vezes, por mais que treine, a pessoa não consegue, não tem um perfil para aquele cargo. E isso deve ser levado em consideração, mas o objetivo aqui é juntar o grupo e dizer: nós não estamos atingindo o resultado, vamos atrás da solução. Daí eu espero ver você no módulo seguinte, que é Kaizen, melhoria contínua, que vamos falar nisso.
De momento, as dicas do livro A Repreensão Minuto, ele divide em duas partes. Primeira parte, repreenda imediatamente a pessoa. Diga-lhe o que fez de errado. Informe como você se sente diante disso. Pare por alguns instantes para que a pessoa que cometeu o erro reflita um pouco. Segunda parte, aperta a mão dessa pessoa, toque-a, mostrando que você está do lado dela. Lembra-lhe o quanto a tem em alta conta. Reafirme seu respeito por ela, mas que não gostou de seu desempenho naquela situação. Esteja ciente de que, uma vez terminada a repreensão, o assunto deve ser dado por encerrado. E aqui, a gerência Minuto, dentro da ótica do PDCA, planeja, executa o check, é o momento de feedback. O motivador número 1 das pessoas, principalmente na produção da fábrica, é o feedback sobre os resultados. O feedback é o alimento dos campeões. Quando contratamos, encontramos na equipe os profissionais vencedores, tudo o que se tem a fazer é o estabelecimento de objetivos minutos. E em seguida deixar que eles toquem o barco, depois dar um feedback do seu desempenho. Todos procuramos aquilo que nos gratifica e evitamos aquilo que nos é desagradável. A chave para treinar pessoas para realizarem novas tarefas é, no princípio, flagrá-las fazendo alguma coisa aproximadamente certa, até que no fim aprendam a fazê-la exatamente certa. Se pessoas inexperientes não têm um bom desempenho, então, em vez de puni-las, precisamos voltar ao estabelecimento de objetivos minutos e nos assegurarmos de que compreendam o que se espera delas e que saibam o que é um bom desempenho. O feedback é aplicado também na repreensão minuto. Nesse momento, o líder que funciona como coach, alguém que está ali para apoiar, fazer com que a pessoa melhore o seu progresso, nesse momento, ele tem que ser exigente quanto ao erro comportamental da pessoa, mas, ao mesmo tempo, bondoso no sentido de dar apoio àquela pessoa que errou. Mas o primeiro ponto é, aqui é uma fábrica, aqui é uma empresa, nós precisamos de eficácia. Daí o lado da exigência. Quando contratamos, encontramos a equipe, os profissionais vencedores, tudo que se tem a fazer é o estabelecimento de objetivos minutos. Em seguida, deixar que eles toquem o barco. Depois, dar um feedback do seu desempenho. Você será bem-sucedido quando a repreensão minuto realmente se interessar pelo bem-estar da pessoa que você repreendeu. Toque as pessoas que dirigem apenas quando lhes estiver dando alguma coisa, tranquilidade, apoio, encorajamento, etc. É preciso se importar verdadeiramente com as pessoas. Às vezes, precisamos gostar o bastante para sermos rigorosos e exigentes. Objetivos iniciam comportamentos. Consequências, elogios e repreensões mantêm comportamentos. Essa frase é importante. Você, no PDCA, deu o objetivo, as pessoas vão executar, vão iniciar comportamentos, você vem com um check, e mediante aquele check, aquele controle, você vai ter ações de elogios ou de repreensão. Vai ser uma consequência do resultado. O que é que acontece? Isso mantém o comportamento. Se a equipe está com baixa performance, não há um feedback aqui, a tendência é continuar. Mas, por outro lado, se a equipe está com boa performance, também não há feedback, há um perigo deles perder o gás. Daí, o feedback é o alimento dos campeões. Ninguém trabalha realmente para qualquer outra pessoa. O líder simplesmente ajuda os outros a trabalharem melhor e, nesse processo, trazer proveito à empresa. Daí, além disso aqui, a questão de você se preocupar com a performance e ver o módulo seguinte sobre Kaizen e ferramentas da qualidade, queremos encorajar você a ver o módulo chamado 5S, que fala sobre organização e limpeza no ambiente fabril. Sendo mais organizados, somos muito mais produtivos. Preocupo-me tanto com pessoas como com os resultados. Eles andam de mãos juntas. Daí a empresa se preocupa em ter o PDCA, mas proporcionar um ambiente de trabalho agradável, limpo, organizado. Daí o programa 5S. Esse autor, Kenneth Blanchard, para mim é um dos livros mais importantes que todo gestor tem que ter.
Ele falou que pessoas satisfeitas consigo mesmas produzem bons resultados. Ao fazer um curso sobre o PPCP, o planejamento, a programação e o controle da produção, lembre-se que, por mais top, mais moderna que sejam as tecnologias de uma fábrica, quem executa são as pessoas. E as pessoas são, são gente, são seres vivos que têm alma, que têm emoções, que precisam de feedback, de elogios ou até mesmo repreensões, mas principalmente têm senso de justiça. Eles sabem que, se atingirmos as metas, a empresa é séria, é ética, é justa, haverá ou prêmios, ou reconhecimentos, ou pelo menos o meu líder me elogia, me reconhece. Reconhece o meu esforço. Quando não atinge a meta, ele vai conversar conosco. Haverá treinamentos, momentos de capacitação. Se for falta de competência técnica, vamos treinar. Mas se for falta de competência comportamental, haverá repreensões, chamada de atenção. Alguns vão receber advertências verbais e escritas, outros vão até mesmo ser convidados para sair da empresa por méritos, bem como alguns vão ascender da empresa com essa palavra, meritocracia. Daí, eu espero ver você na próxima oportunidade para fechar esse assunto e você ter um planejamento, uma programação e um controle de uma produção mediante uma equipe que sabe trabalhar o que nós chamamos de gestão de pessoas com foco em resultados. Obrigado a você que está assistindo a nossa gravação. Espero ver você em outra oportunidade. Fica aqui o nosso abraço. Que Deus abençoe a todos.